Um, dois, três, quatro! Olá, bom dia, boa tarde e boa noite! E agora, nessa temporada de férias, começa as grandes premiações do cinema. E eis você que está assistindo, estava assistindo ao Globo de Ouro despretensiosamente, e aí você se depara com a categoria de melhor animação. E muitas pessoas já achavam que, obviamente, uma animação da Disney levaria o prêmio deste ano mais uma vez. Mas, para a surpresa de muitas pessoas, o Globo de Ouro nomeou a melhor animação do ano, a animação de stop motion chamada Link Perdido. E isso deixou as pessoas muito confusas, porque até mesmo aqui no Brasil, muitas pessoas não chegaram a conhecer Link Perdido quando estava passando nos cinemas. E Aninha, o que será que essa animação tem de diferente para ter ganhado de animações como Toy Story e Frozen 2 e outras animações também que estavam indicadas ali? Então, o canal Jornada Animada convida você a descobrir o Link Perdido e também a teorizar quais foram os critérios para que essa animação tenha ganho o Globo de Ouro de melhor animação do ano. Então, vem comigo! Missing Link, o Link Perdido, é uma animação feita pela técnica de stop motion, que é uma técnica de animação em que é utilizada a fotografia em bonecos, em miniaturas, para concluir os movimentos da animação. Então, praticamente, para fazer uma animação de 1 segundo dos personagens ou do cenário, é necessário tirar entre 24, 30 ou até mesmo 60 fotos para fazer um frame que seria 1 segundo de animação. Então, sim, dá um trabalho gigantesco. E Missing Link, inclusive, eles até dão uma cena bônus, pra gente nos créditos, pra gente entender o quanto que essa técnica é difícil de fazer e por isso que ela custa tão caro também e tempo. E Link Perdido, ele foi uma animação do estúdio Laika, que sinceramente é o meu estúdio favorito de stop motion, não tenho como negar. E Link Perdido também foi dirigido pelo Chris Butler, que é um roteirista e um cineasta que já participou de outras animações do estúdio Laika, como Kubo e Paranorman também. E o que acontece em Missing Link, Pra gente falar rapidinho a sinopse, que eu não quero dar spoilers, porque esse vídeo é pra convidar a todos vocês a assistirem, a procurar essa animação. E em Link Perdido, a gente conta a história de 2 protagonistas, um que é o grande aventureiro egocêntrico Lionel Frost, que o trabalho dele, ele quer realmente descobrir criaturas mitológicas incríveis e únicas, para que ele seja uma pessoa renomada e que seja conhecida pelo mundo inteiro. E enquanto isso, a gente tem o Sr. Link, que ele é um pé grande. E o que acontece em Link Perdido? Ele chama o Sr. Lionel Frost para ajudá-lo a encontrar parentes, outras criaturas da sua espécie, para que ele não tenha que viver mais sozinho no mundo. E por que será que Missing Link, o Link Perdido, conseguiu ganhar na estatueta do Globo de Ouro de melhor animação? Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu me senti na obrigação de explicar para as pessoas, para elas quererem conhecer essa animação, porque muita gente nas redes sociais, assim que deu o resultado no Globo de Ouro, muitas pessoas surgiram reclamando, xingando a animação nas redes sociais, como se fosse uma animação péssima que não merecia todo esse reconhecimento e que outras animações como Frozen 2 e Toy Story 4 deviam ter ganho. Não é isso que aconteceu e muito provavelmente boa parte dessas pessoas que estavam falando mal de Link Perdido não deveriam nem fazer ideia do que é animação e muito menos ter ido assistir no cinema ou depois. Link Perdido é uma animação que choca já no primeiro olhar, porque é muito interessante ver o quanto que as outras técnicas de animação também estão tendo um grande desenvolvimento tecnológico, então elas conseguem fazer coisas ousadas que a gente não imaginava que certas técnicas de animação poderiam fazer. Às vezes quando a gente pensa em stop motion, a gente já pensa em bonecos de massinha, então a gente acha que um boneco de stop motion não vai poder fazer uma cena debaixo d'água, ou fazer uns acrobacias no ar, ou brincando com o vento.
O Estúdio Laika, ele é uma grande referência para mostrar a todo mundo que o stop motion pode chegar sim a grandes horizontes de animação, de direção e de movimentos de câmera que às vezes as pessoas subestimam e acham que o stop motion não conseguiria fazer. E Link Perdido já mostra na primeira cena exatamente isso, quando a gente já tem um embate do Lionel Frost com uma criatura, que eu não vou dar spoiler de qual criatura que é, mas que é uma cena fantástica, tanto que fui assistir mais uma vez com a minha família, e aí a minha mãe olhou pra tela e falou, mas isso é um boneco? Isso não é feito no computador? E eu olhei, não mãe, essas ações dele são realmente feitas em stop motion. Provavelmente, né, com certeza, muitos efeitos que tem ali devem ter sido feitos somente no computador para dar uma grandiosidade, para embelezar, né, o quadro, a tela, mas os movimentos são sim feitos em stop motion. E com o passar da trama também é muito interessante ver que o Estúdio Laika, ele opta por desenvolvimento de personagens e de ações um pouco mais suaves, não tão agitados, assim, realmente o ritmo de narração deles é uma coisa muito mais sutil do que a gente está acostumado a ver em outras animações. Então a gente vê nossos protagonistas fazendo pequenas ações para mostrar o desenvolvimento do seu arco até que os personagens consigam, num determinado momento da trama, tipo o clímax, conseguir fazer um grande ato que ali vai marcar a sua transformação completa, o seu desenvolvimento completo de personagem. E isso é muito legal, porque a gente vê isso principalmente no Lionel Frost, porque ele tem que deixar de ser uma pessoa egoísta e entender que não é o sonho dele só que importa, mas que os sonhos das outras pessoas também são tão importantes quanto os dele e que ele tem que respeitar isso. E além de tudo, a gente também tem o Link, o Sr. Link, que é uma criatura fofa, que tem um time cômico também muito bom, tanto na dublagem quanto também na versão original. Eu acho que foi tudo muito bem aproveitado, as piadas, foi tudo muito divertido e traz uma leveza para a animação também. Então, além da gente ter, né, esse roteiro mais sutil para mostrar o desenvolvimento dos nossos protagonistas, Link Perdido também conta com cenas de comédia muito bem construídas também e, principalmente, momentos de muita ação. Sim, Link Perdido tem cenas coreografadas, assim, simplesmente magníficas de assistir, em que a gente para pensar e fica o tempo inteiro se perguntando, tentando entender como que um estúdio de animação conseguiu fazer tal movimento, tal cena de ação de um jeito tão grandioso e bem feito que não parece que sejam apenas bonecos sendo animados, né? Eu acho que desde a primeira cena a gente já vê movimentos dos personagens muito bem feitos, mostrando mesmo que o Estúdio Laika está a cada animação se superando e trazendo uma técnica de animação de stop motion cada vez mais polida e que eles mostram que eles têm a coragem de se desafiar a cada animação e trazer cenas de ação, de aventura cada vez mais emocionantes e épicas, grandiosas e muito bem feitas. Então, Aninha, tem mais alguma coisa a falar bem, né, acrescentar de Link Perdido, além de um roteiro bem construído, bem divertido e cenas de ação e de comédia bem construídas? É claro que a gente tem, porque Link Perdido é uma animação que chegou em 2019 para falar sobre lições de moral que não foram abordadas nas outras animações concorrentes, mas que também são muito importantes para a gente se questionar hoje em dia. Primeiro, a gente tem no desenvolvimento dos nossos protagonistas a questão de pertencer a algum lugar, o desejo de pertencimento. A gente tem o Sr. Lionel Frost, que o sonho dele é ser um aventureiro conhecido pelo mundo inteiro. E o Sr. Link, ele quer encontrar o lugar que ele pertence, que no caso para ele seria ao lado dos seus parentes, da sua espécie, porque ele já está cansado de viver sozinho durante a vida inteira e ele não acredita que a civilização estaria apta, né, para conseguir agregá-lo, né, em sociedade, para que ele consiga viver em paz com os humanos.
E é claro, né, que para eles chegarem ao objetivo, né, deles, os protagonistas, eles vão ter que se unir, se respeitar, entender um com o outro, criar uma amizade, porque cada um pode acrescentar ainda mais na vida do outro, no amadurecimento do outro. E também a gente tem um grande questionamento que a animação leva sutilmente também pra gente com o passar da animação, que é: será que nós somos tão civilizados quanto a gente fala, quanto a gente pensa que é hoje em dia? Porque, principalmente na trama do Lionel Frost, para ele ter esse objetivo de pertencimento, ele acha que ele tem que entrar no maior grupo de aventureiros, né, que descobrem as maravilhas do mundo, que ele está sempre ali tentando entrar nas reuniões e dizer que ele é digno de participar desse grupo. Mas o líder desse grupo, ele simplesmente já pré-julga, né, o Lionel como uma pessoa que não é apta a estar entre ali os melhores aventureiros ali do grupo, porque ele simplesmente subestima a capacidade do Lionel e não acha que ele merece pertencer àquele lugar. E aí, esse cara, ele é o vilão da nossa animação e ele simplesmente contrata um assassino de aluguel para eliminar o Lionel Frost, para que ele não consiga, né, descobrir a verdade sobre os Pé Grandes, porque como não é algo que ele está descobrindo, não é algo que ele julgava ser possível, então ele acha que é melhor eliminá-lo, porque ele acha que o Lionel simplesmente é um grande problema se ele vier a público com a sua descoberta, que isso pode prejudicar toda a humanidade. Então ele acaba chegando a esse extremo. Então, nossa, será que realmente ele é tão inteligente, civilizado e magnífico como ele diz ser, sendo que ele está tendo a capacidade, a coragem de contratar um assassino de aluguel para matar uma outra pessoa? Isso é um ato civilizado? E, além disso, também, isso é uma questão que também retrata no arco do Link, em que ele acaba, né, entrando numa situação em que ele, assim como o Lionel, também é pré-julgado, né? Ele acaba recebendo um preconceito de que ele não teria condições, né, de viver com a sua própria espécie por apenas ter tido uma condição, uma vida diferente e tendo vivido muitos anos isolado da sua espécie. E aí é muito interessante como que isso faz um paralelo, né, com a nossa sociedade, né, que se a gente comparar por um momento o Link não como um pé grande, mas como uma pessoa, a gente se questiona, poxa, só porque ele é uma pessoa que não teve uma condição de vida boa, ele teve que viver isolado de todo mundo, ele não pôde viver ao lado da sua família, ele não teve condições, ele não podia viver na sociedade, ele não podia ter direito a estudar, por exemplo, a ler, a escrever. É algo até que na animação o Link ele consegue, porque ele é um autodidata, mas só porque ele teve essas condições de vida diferentes, por que isso significa que ele não merece pertencer a um lugar? Porque só por isso ele não devia estar naquele lugar? Então são questões muito interessantes que refletem muito na nossa sociedade. É uma lição de vida, um questionamento de vida que a gente absorve durante a animação e que também é muito bom pra gente levar fora da animação pro resto da nossa vida e nos questionar do que realmente está acontecendo na nossa sociedade como um todo. E é simplesmente lindo, são lições de moral maravilhosas e realmente muito diferentes do que a gente acabou assistindo em 2019. E eu acho que foi por causa de todos esses pontos muito positivos de Link Perdido que o Globo de Ouro deu sim um grande reconhecimento. Ser indicado também já é um reconhecimento, mas eu acho que a premiação foi sim muito justa e, além de tudo, esse tipo de premiação é muito importante, principalmente para o Estúdio Laika, que a cada animação eles estão com uma bilheteria cada vez menor e isso é muito preocupante. Muitas pessoas, inclusive, estavam fazendo campanha, né, com o Link Perdido para que as pessoas fossem ao cinema, para que o Laika não tivesse um prejuízo muito grande a ponto de fazer com que
a Laika entrasse num grande buraco e não conseguisse talvez voltar ativa novamente. Link Perdido teve um custo, né, de produção de 100 milhões de dólares e arrecadou apenas 26 milhões de dólares. E, gente, pra vocês pode ser muito dinheiro, 26 milhões, mas pensem no custo que é pra fazer uma animação de alto nível que a Laika faz. E assim também como outras animações 3D e 2D, são realmente recursos, né? São filmes com técnicas de cinema que são realmente caras, dão muito trabalho de produção e de idealização também. É uma técnica maravilhosa que não merece ser perdida e que as pessoas merecem dar mais atenção, até mesmo para o stop motion. E quando uma animação como o Link Perdido ganha uma categoria dessas, é como se tivesse estourando uma grande bolha para o maior público, né, o mundo inteiro, para entender de que não é só as animações da Disney, da Pixar ou da DreamWorks, não são só animações 3D que merecem o nosso prestígio. E ir no cinema e assistir e prestigiar, porque isso pode ser uma grande surpresa para você e para sua família, e talvez seja uma animação que marque muito mais a sua vida do que uma outra animação que seja blockbuster e que já se venda por si só pelo nome do seu estúdio às vezes. E aí, gostou de conhecer um pouquinho, né, do universo da animação de Link Perdido? Se sim, então vai lá, corra atrás, veja essa animação, que ela realmente é muito divertida, ela é incrível e não foi à toa que ela ganhou a premiação de melhor animação no Globo de Ouro. E se você também curtiu desse vídeo, não se esqueça de deixar um joinha e também, por favor, se inscreva no Jornada Animada e compartilhe com seus amigos, que isso vai ajudar o canal a crescer, então a gente ter ainda mais gás e trazer mais conteúdos incríveis sobre animação, para que a gente possa compartilhar esse amor sobre essa técnica de cinema maravilhosa que consegue alegrar os corações das crianças até os mais velhinhos. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais para ficarem sabendo do meu dia a dia, do que eu pretendo trazer, né, para o Jornada Animada, das minhas pautas, e também de participarem dos games, dos meus stories sobre os desafios de animação. Eu sou Ana Beatriz Bassan e nos vemos até o próximo vídeo. Tchau!